Ok, começando a segunda parte desse vídeo, América Inglesa, compreendendo a formação de um país multifacetado. Primeira parte, eu mostrei a questão do contexto e o porquê estudar esse capítulo. Agora vamos partir para a parte mais prática mesmo. E tem dois, o começo da colonização. Como é que começou isso tudo? Como é que se deu isso tudo? A colonização do que hoje são os Estados Unidos, feito pela Inglaterra, começou tardiamente. Os ingleses, eles primeiro passaram por uma longa guerra, chamada de Guerra dos 100 Anos, que na verdade foram 116 anos que durou essa guerra, uma guerra contra a França. Eles acabam perdendo, depois com uma personagem chamada Joana d'Arc, que fez toda a diferença, né, para a vitória francesa. Depois se envolveram em guerras civis muito violentas, como a Guerra de 30 Anos, a Guerra das Duas Rosas. Quando as coisas melhoraram, teve a Reforma Protestante. Só que na Inglaterra, a Reforma Protestante foi conduzida pelo próprio rei Henrique VIII, onde ele criou a Igreja Anglicana. Ele rompe oficialmente com a Igreja Romana por meio de um ato chamado Ato de Supremacia, no ano de 1534. E essa igreja, Igreja Anglicana, é a igreja oficial da Inglaterra até os dias de hoje. Bem, após passar por tudo isso, eles se lançaram no período de colonização do que eles chamavam de Novo Mundo. Portanto, bem já depois da colonização ibérica, ou seja, Espanha e Portugal. Por isso que a América Latina recebe esse nome, porque grande parte do México para baixo foi colonizado por espanhóis, especificamente o Brasil, pelos portugueses. Ocorreram outros países que colonizaram também, como Holanda, França em menor quantidade, mas o grosso mesmo que permaneceu foi a colonização espanhola, a colonização portuguesa, formando o que nós chamamos de América Latina, apesar dos franceses também serem latinos, né? Mas enfim, essa é a razão por que os ingleses começaram tardiamente. E quem vai governar a Inglaterra no período da colonização? No século XVI, ou seja, já com a rainha Elizabeth I, houve uma tentativa de colonizar o Novo Mundo. Eles fundaram uma região que seria um estado depois da uma colônia independente, chamada de Virgínia. O nome é dado à rainha Virgem, mas a colonização efetiva mesmo não se deu durante a dinastia Tudor. Se deu o que veio depois, a dinastia Stuart, sobretudo com os reis Jaime I ou James, que é o mesmo rei, e o seu filho Carlos I. Foi durante essa dinastia, durante todo o século século XVII, novamente, século XVII, que vai se desenvolver a colonização inglesa. Vai dar uma certa parada ali, porque a Inglaterra vai se envolver numa guerra civil muito violenta, que é chamada Revolução Inglesa, mas a colonização, a saída dos ingleses ao Novo Mundo, que acabaram se tornando as 13 colônias, ocorre durante a dinastia Stuart. E qual era o contexto disso daí? Eu já falei um pouco sobre o contexto no vídeo anterior, então eu quero me atentar à questão das causas da colonização. É que é importante porque o livro não traz isso, mas é muito importante, que é a lei dos cercamentos. O que era isso? Na Inglaterra, dessa época, como em qualquer parte do mundo, as terras não eram propriedades particulares. Elas eram terras devolutas, ou seja, pertenciam ao rei. Se não tivesse o uso correto, era devolvido. Acontece que o rei resolve criar uma nova lei, lei dos cercamentos, onde as terras deveriam ser marcadas, delimitadas. Para fazer essa delimitação era muito caro. Então, o pequeno camponês, o pequeno proprietário, digamos assim, acabou perdendo as suas terras e foi trabalhar nas cidades, em busca de trabalho urbano ali. Isso acabou gerando um desemprego muito grande. Um lado positivo é que eles fizeram cercamentos para aumentar a produção, a criação de ovelhas, a criação para poder extrair a lã, ligado diretamente à indústria têxtil. Mas o desemprego nas grandes cidades vai ser uma das causas para essa colonização. Segunda questão foi a lei dos pobres ou do mendicante, que era proibido ter mendigos nessas cidades. Então eles vão ter que evacuar, vão ter que tirar essas pessoas que estão sobrando, o que no século XIX seria chamado de exército de desempregados, principalmente das grandes cidades, como Londres, que era a capital. E ainda perseguição religiosa, isso é importantíssimo. A Inglaterra no século XVII, no período da colonização, se o rei era católico, ele perseguia as outras religiões. Mas no caso, 3 religiões vão disputar os interesses do rei. A anglicana, religião oficial, a católica e a puritana ou protestante.
A religião protestante, no mínimo aqui, se divide em 3 grupos, mas não é o nosso caso de estudo. Então entenda, 3 religiões, anglicana, católica e protestante. Se o rei era católico, perseguia as outras 2. Se ele era anglicano, perseguia as outras 2. Não havia tolerância religiosa. Isso é um dos fortes motivos para a colonização dessa que hoje são os Estados Unidos. Bem, e aí no seu fechamento está assim, letra A, mito fundador. Para todo americano, quem fundou os Estados Unidos da América? Resposta virá rapidamente. Eles vão dizer foram os pais peregrinos que chegaram em um navio chamado Flores de Maio, Mayflower. E é verdade? É. Isso é parte da verdade. Isso é a parte que eles nos contam. Porque assim como o Brasil foi colonizado por portugueses de reta moral, lá também ocorreram de ir os protestantes, os puritanos, mas também foram ladrões, condenados à prisão, crianças raptadas e até mesmo mulheres raptadas, porque a quantidade de mulher era muito baixa, e aí eles estavam se envolvendo muito com índios e se casando, eles levavam essas mulheres para evitar esse tipo de prática. Então a colonização nesse aspecto foi muito semelhante, mas eles vão dizer que os pais fundadores são os grandes formadores dos Estados Unidos da América na região de Massachusetts. Você pode acompanhar isso com clareza, inclusive no mapa que está na página 128. Mas foram os únicos? De maneira nenhuma. Mas uma coisa ressalto aqui. Em 1620, um grupo de puritanos deixou a Inglaterra em busca do Novo Mundo. Como eu disse, é parte da verdade. Eles fundaram realmente, mas não só eles. Mas o que é importante é que durante a travessia, ou seja, do continente ou da ilha da Grã-Bretanha até chegar aos Estados Unidos, já dentro do navio, eles criaram e escreveram, anotaram, assinaram, fecharam um pacto, chamado de Mayflower Compact, onde juravam seguir as leis justas e iguais. Aqui já começa a diferença da colonização americana. Eles tiveram a capacidade de, antes mesmo de chegar à colônia, criar um pacto de governabilidade, independente da metrópole, coisa que não aconteceu na América Latina, nas colônias ibéricas. Lá é diferente. Isso tem a ver muito com a religião que eles processavam, ou melhor, que eles professavam, que era o puritanismo, que aqui no Brasil nós chamamos de calvinismo. Se você é um bom ipirano, você vai saber que o IP é uma escola calvinista. Tá ok? Pena que a gente não tem tempo para discutir isso, mas isso é um fato. Tá bom? E aqui, nesse mapa, tem a linha mostrando a viagem dos pais peregrinos até chegar onde hoje são os Estados Unidos. O projeto era chegar na região mais baixa, mais ao sul, onde o clima era mais favorável, o sol era mais favorável, mas a tempestade acabou jogando eles mais ao norte e foram parar lá na divisa com o que hoje é o Canadá, a região que nós chamamos, que ela é um lugar maravilhoso, chamado Nova York, que muitos de vocês conhecem. Ok? Muito bem. Letra B. Colonos e indígenas, desconhecimentos e extermínio. Quando eles chegaram aqui, o que havia? Uma terra habitada. Os Estados Unidos, eles eram profundamente território habitado por vários grupos indígenas de mais diversas etnias. O que aconteceu com esses indígenas? Se no Brasil houve a preocupação da Igreja Católica em evangelizar por meio dos padres jesuítas, nos Estados Unidos o que ocorreu foi um extermínio. Existem exceções, mas a regra é que eles foram exterminados mesmo. Os índios, extermínio e resistência. Resistência principalmente por meio dos Sioux e dos Cheyennes. Mas esse é um conteúdo já do século XIX, que nós ainda iremos entender um pouco mais. Mas o que eu quero deixar claro para vocês é que a terra era habitada e esses indígenas sofreram um extermínio extremamente monstruoso. E aí, seguindo, ainda na letra B, organização social. Como é que viviam esses grupos indígenas? Eles eram caçadores e coletores. Devido à colonização, a sua caça, principalmente o gado, vai ser devastado. Isso vai acabar causando muito extermínio de tribos indígenas, mas como eu disse, isso está muito no século XIX ainda. A religião que eles praticavam era o xamanismo e o totemismo. O que é isso? Xamã são aqueles chefes religiosos ou indígenas,
eles eram de religião ligada, associada à natureza. O totemismo, ou totêmicos, era aquela imagem que você já cansou de ver em filme de pica-pau, um desenho de pica-pau. É uma madeira que tem umas aves esculpidas, alguma coisa assim. Eles viam os deuses na natureza. Isso era muito comum. Houve uma preocupação de evangelização, como eu disse? Não, houve um extermínio geral mesmo. E aí houve tanto o extermínio físico, a morte, o etnocídio, como houve também o extermínio cultural. Na cultura americana hoje, índio é lembrado apenas em nome de algumas times de futebol ou aqueles escudos de time de futebol, futebol que eu falo é futebol americano, ou então até mesmo em basquete. Mas na cultura do dia a dia, praticamente foram exterminados isso aí. Tá bom? Eu havia dito 2 vídeos, mas vamos ter que fazer um terceiro. Ok? Vamos parar por aqui.